Olá, irmãos. Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, por gentileza, nós vamos ler alguns versículos do 23 ao 26, 3 versículos. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, quem achou, diga um amém. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor: Senhor, me abençoe nesta manhã, abençoe a minha vida, abençoe minha casa, abençoe minha família. Derrama sobre mim o teu Espírito. Eu quero sair daqui hoje abençoado, fortalecido. Eu quero sair daqui hoje cheio do teu Espírito. Fale com Deus agora. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder estar aqui, Senhor, nesta manhã, reunidos com a tua igreja, reunidos com o teu povo, reunido com os pastores, com o diaconato, reunido com as crianças, com os casais, com as famílias, com as pedras vivas que representa cada um de nós, Senhor, no corpo de Cristo, da igreja de Cristo sobre a terra. Somos chamados de pedras vivas, somos chamados de eleitos do Senhor, somos chamados de nação santa, de povo escolhido, de sacerdócio real, de nação santa. Senhor, nos abençoe nesta manhã. Abra, Senhor, as comportas dos céus e que o teu Espírito seja derramado sobre esse lugar, e ao terminarmos este culto, possamos voltar para casa cheios do teu Espírito Santo, fortalecidos e preparados para o grande arrebatamento da igreja. Ora, vem, Senhor Jesus, abençoe as crianças, abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe os casais, as famílias, abençoe cada um dos teus filhos e derrame sobre o teu povo a tua graça, a tua unção e a tua bênção. Fale conosco em nome do Senhor Jesus e abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos e os abençoe poderosamente. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço hoje para sempre. Amém, amém. Deus abençoe e podei vos assentar, irmãos. Obrigado. Muito bem, muito bem. O assunto que eu quero tratar antes de participar da ceia junto com os irmãos é o tema: fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Fazer isto em memória de mim. Parece que não tem muito assim significado quando ele disse: fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Irmãos, já dizia um ditado: quem não tem memória não tem gratidão. E tudo que fica na nossa memória são fatos e não narrativas. Hoje nós estamos vivendo num mundo de narrativas.
E o que fica na nossa memória são fatos, são coisas que ocorreram na nossa vida. Então, o que é memória? Memória é a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência do passado e lembrar estado de consciência do passado e tudo quanto se ache associado ou relacionado com o fato que ocorreu na nossa vida. Então, por exemplo, tudo que ocorreu comigo desde infância está guardado na minha memória. É uma faculdade, a nossa memória ela tem uma capacidade muito grande de conservar tudo o que aconteceu na nossa vida, fatos de 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da idade da pessoa. Tem pessoas aqui que devem ter 80 anos ou mais. Eu vou fazer 70, mas eu lembro de coisas de 5, 6 anos atrás. Aliás, de 5, 6 anos de idade. Isso são fatos que ocorreram em nossa vida. Então, Jesus, nos últimos momentos de sua vida, ele pegou o pão, levantou, consagrou, apresentou e disse: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois a mesma coisa, o suco da videira, ele apresenta: isto é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o que Jesus está falando que nós, no dia de hoje, devemos lembrar? Deve estar na nossa memória. O salmista Davi, ele não foi apenas rei, ele não foi apenas pastor de ovelhas, mas Davi também foi profeta. O Salmo de número 22, ele profetiza todo o sofrimento do Messias. O Salmo 32 também fala da profecia de Davi a respeito de Jesus. Então Davi, ele foi também profeta. E o Salmo 103 de Davi, no versículo 2, olha o que ele diz aí no versículo 2 do Salmo 103. Está aí no telão para quem quiser ver. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Está falando de memória. A memória é a capacidade de conservar fatos de nossa vida. E tudo que tiver associado àquele fato. Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Pois a memória, ela é parte da nossa alma. Alma é memória, alma é consciência, alma é razão, alma é escolha, alma é emoção. As emoções fazem parte da nossa alma. As nossas decisões que tomamos, que é o raciocínio, que é a razão, pertence à nossa alma. E memória faz parte da nossa alma. Então ele fala para a sua alma: minha alma, não te esqueças, lembra-te de todos os benefícios de Deus, nunca se esqueça. Então, o que Jesus mandou com que nós lembrássemos, fizéssemos em sua memória no dia de hoje? Então, vamos lá. Primeiro benefício que não deve sair da memória do Daniel, da memória dos pastores, da memória de todas as pedras vivas que estão aqui, que somos nós, que compomos o templo que não é físico, mas o templo espiritual de Deus, onde habita o Espírito Santo, onde habita Deus. Então,
Qual é o primeiro benefício? O primeiro benefício é a cruz. A cruz, ela aponta para duas direções. A cruz, ela primeiro aponta na vertical. E em segundo lugar, na horizontal. Então, o que nós temos? Quais os benefícios que nós temos na cruz quando se trata na vertical? Na vertical, vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Está aí no telão. Capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse. Presta atenção agora. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Vamos lá. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos lá. Então, no céu tem livros, no plural. E além dos livros das obras, tem o livro da vida. Então, preste bastante atenção. Quando as pessoas... Esse texto nos leva ao julgamento final, ao juízo final. Então, quando serão abertos os livros. Então, na vertical, o que nós temos na cruz? A cruz na vertical é a ligação da terra com o céu. E quais os benefícios que traz? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. Preste bastante atenção agora. O primeiro benefício que nós temos na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós temos aqui, primeira coisa, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Então a cruz na vertical, Deus está fazendo a nossa reconciliação através de Jesus Cristo na cruz. Então agora, quando Jesus estava junto com os discípulos, ele disse assim: eu não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos. Então nós nos tornamos amigos de Deus. Através da cruz na vertical, nós nos tornamos amigos de Deus. Houve a reconciliação. Deus, através de Jesus, nos ligou a Ele. Ele mesmo promoveu a reconciliação. Não foi o Daniel que o procurou, mas ele me procurou. Ele te procurou e falou: agora eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu amigo, eu quero te abençoar, eu quero paz com você. Então a primeira coisa, nós temos aí a reconciliação. Colossenses capítulo 2, verso 14. Você lembra que no julgamento haverá abertura de livros? Livros serão abertos. O livro das obras dos homens e o livro da vida será aberto naquele dia. Então olha o que aconteceu aqui. Havendo riscado a cédula quer dizer escritos, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O
que aconteceu ali? Os livros que serão abertos no dia do juízo, o nome do Daniel não vai estar lá. O seu nome não vai estar lá. Sabe por quê? Porque os escritos que era contra o Daniel, os escritos que era contra você, ele pegou e cravou na cruz. Ele apagou a folha que me denunciava. Ele apagou a folha que me condenava. É como se ele tivesse rasgado aquela folha. Aqui estão os feitos ruins de Daniel. Ele arrancou a folha e cravou essa folha na cruz com Jesus. Ele pegou a folha, os escritos que era contra você, cravou na cruz com Jesus. Então ele manda que a gente lembre disto. Quando Satanás vier te acusar do seu passado, fala: Satanás, ele já cravou as minhas más obras na cruz com Jesus. Eu não devo mais nada, porque ele pagou por mim. Porque o inimigo, ele vem trazer o nosso passado. Ele vem trazer o nosso passado na memória, na nossa mente, para tirar nossa força, para fazer com que nós tropecemos, para fazer com que nós não avancemos. Então Jesus falou: lembra, faça isso em memória de mim. E uma das memórias é que a minha culpa, que o escrito que era contra mim, ele foi cravado na cruz. Ele tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Ele não encontra mais lá no livro das obras. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu de benefício. Favor, benefício, uma coisa boa que alguém tenha feito por nós. Então Jesus fez esse benefício. E o primeiro benefício da cruz na vertical é que nós nos reconciliamos com Deus. E a folha, o escrito, a cédula que era contra nós, das nossas más obras, ela foi arrancada. Você já viu quando você arranca uma folha do seu caderno? E aquilo ali desaparece. Desaparece. E foi isso que Deus fez. Ele arrancou a folha que era contra o Daniel, e ela foi tirada do livro das obras, mas ela foi cravada na cruz, porque um dia eu abri o meu coração e ele entrou na minha vida e mudou a minha história. A sua folha, a folha que era contra você, ela foi arrancada, porque um dia você tomou uma decisão, abriu o seu coração e ele arrancou aquela folha e cravou na cruz, porque agora você pertence a ele, nós pertencemos a ele. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Não há mais condenação. Os livros que serão abertos não vão estar nenhum nome nosso, porque tudo foi arrancado por Jesus e cravado na cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. A cédula que era contra nós foi tirada do livro e cravada na cruz. Esta é o benefício da cruz na vertical, a reconciliação, o arrancar da folha que era contra nós, cravada na cruz. E agora, Apocalipse capítulo 20, verso 15. Olha o que ele fez de benefício por nós. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estas pessoas que vão receber essa notícia, que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, é porque não teve o benefício da cruz na vertical. Não teve o benefício. Por que ele não teve? Talvez por escolha própria, talvez porque não quis,
Talvez ele foi convidado, mas ele rejeitou. Talvez a proposta que Deus fez, o convite que Deus fez, ele rasgou, porque a palavra fala que Deus não obriga ninguém, Deus sempre faz o convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele faz uma proposta: aprenda de mim. Ele faz o convite e depois dá uma ordem: aprenda de mim. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Aí ele chama a pessoa ao compromisso. Aí a pessoa fala: não quero. Aí o nome dele não vai estar escrito no livro da vida. O nome do Daniel, o seu nome, que estava lá naquela folha que nos condenava, que eram os nossos atos impensados, os nossos atos malignos, ele arrancou e cravou na cruz e colocou o nome bem grande lá no livro da vida do Cordeiro. Hoje o meu, o seu, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que eu devo trazer na minha memória. Fazer isto em memória de mim. Então não esqueça disso. Não esqueça desse benefício. Eu estava vendo um rapaz. Ele foi convidado por uma mulher, por uma mãe desesperada, que a sua sobrinha mergulhou nas drogas. Aí ele então foi gravar o depoimento dele, a pedido dessa tia, que a sobrinha havia deixado as drogas dominá-la. Aí ele disse assim: olha, desde meus 8, 9 anos, eu tinha um sonho de ser skate que chama aquele, hein? Skatista, né? Mas o skate é o nome do brinquedo, né? Então ele tinha um sonho de ser skatista profissional. Esse era o sonho dele. Ele falou: olha lá, meus skates estão tudo ali, ó. Aí ele atingiu 12 anos, 13, 14, 15, e ele sempre achava que ele poderia dominar tudo na sua vida e nada poderia atrapalhar os seus sonhos. Aí ele começa a se envolver com a porcaria da droga. E quando ele foi mergulhando na primeira, na segunda, aí já foi para a terceira espécie de entorpecente, ali ele falou: meu sonho acabou. Eu não pensava mais no meu sonho. Eu queria só fazer uso daquilo. Aí ele falou assim: olha, eu estou aqui falando para você, porque se você não quiser perder os seus sonhos, fuja das drogas. Se você quiser acabar com o seu sonho, então continue do jeito que você está. Eu pensava que eu iria vencer sozinho, mas eu nunca consegui, porque cada dia meu corpo exigia mais. Então, se você quer que o seu sonho se realize, fuja. Tem coisas que a Bíblia manda fugir. Tem coisas que a Bíblia manda a gente enfrentar. Então, nós temos que observar. Tem coisas, por exemplo, a Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Manda fazer uma resistência. Mas tem coisas que Deus manda assim: fugir da prostituição, fugir da aparência do mal, fugir dos vícios. Então, tem coisas que às vezes a pessoa fala assim: não, quem foge é covarde. Não, você não está sendo covarde, você está sendo prudente, você está sendo inteligente. Porque tem coisas que a nossa carne, para ela é prazer, mas para a nossa parte espiritual é destruição, é morte eterna. Então é onde nós temos que ter todo o cuidado. Então fugir da prostituição, fugir das coisas erradas. Então a pessoa que não teve a sua experiência com Deus, o seu nome vai estar lá nos livros das obras. Mas aquele que teve a sua experiência com Deus, a folha que era contra você, a cédula que era contra nós, foi cravada na cruz, e o nosso nome hoje está escrito no livro da vida do Cordeiro.
Cruz, primeiro benefício da cruz na vertical. Segundo benefício na horizontal. 2 Coríntios capítulo 5, 21 e 22. Vamos ver agora a cruz na horizontal. Ela se abre. Na vertical é a reconciliação com Deus. Agora na horizontal, vamos lá. E aquele que não foi achado... Isso, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 5, 21 e 22. 20 e 21. Desculpe, 20 e 21. Ah, tá, já está ali. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aí? Obrigado. Então, na horizontal, o que nós estamos vendo na horizontal? Deus nos transforma em representantes dele, em embaixadores, levando as pessoas a que tenham uma reconciliação com Deus. Então a missão de levar as pessoas a reconciliarem com Deus, essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. Então veja bem, a primeira na vertical foi Deus que fez a amizade, que Deus fez a reconciliação. Agora Ele entrega na horizontal para que eu e você façamos a parte de Deus, que é: rogo-vos por Deus que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa missão, é a sua missão dentro da sua casa, é a missão com seu pai, é a missão com a sua mãe, é a missão com seus filhos, é a missão com o seu vizinho, é a missão na escola, é a missão no trabalho. Pregue a palavra, leve a mensagem, porque nós somos embaixadores de Deus, chamando as pessoas a reconciliarem com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Eu não posso esquecer do meu benefício, e esse benefício tem que estender-se à minha família, porque será muito triste se um dia, a palavra fala que as ovelhas serão colocadas de um lado e bodes do outro, e aí um parente, um familiar lá do outro lado, aí ele grita lá do outro lado: mãe, por que eu estou aqui e a senhora aí? Já pensou? Você sabia que aquela pessoa vai ser separada de você para sempre? Então a vinda de Jesus ainda não aconteceu. Nós ainda estamos vivos, aquele familiar seu ainda está vivo, então batalhe por ele, leve-o a reconciliar com Deus, seja o representante do céu, seja o embaixador do céu neste mundo de trevas, anunciando para as pessoas: reconciliai-vos com Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa mensagem. Foi para isso que Jesus nos salvou. A palavra fala em 1 Pedro 2:9, se não me falha a memória, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos anunciar o poder dele, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha lá: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos embaixadores. Você é o embaixador, você é o representante do céu, você é o representante do reino de Deus. Na horizontal, somos embaixadores. Vamos levar o povo a reconciliar-se com Deus. Aleluia. Primeiro benefício, é por isso que Paulo diz assim em Gálatas capítulo 6, verso 14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Está ali. Por isso que ele diz, longe de mim. Ele poderia gloriar em 5 idiomas que ele falava. Ele poderia gloriar como homem do Sinédrio. Ele poderia gloriar como cidadão romano. Ele poderia se gloriar como fariseu, judeu fariseu. Mas ele disse, longe esteja de mim. Gloriar-me em título. Gloriar-me em posição social. Gloriarmos em bens materiais. Longe de mim, porque a minha glória está na cruz. É na cruz que eu me glorio. É na cruz que eu me satisfaço. É na cruz que eu obtive todos os benefícios. Então, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos lembrar. Segundo, lá em Mateus e Lucas 23, 42 e 43, nós temos aqui um momento muito feliz naquela cruz. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Para quem Jesus estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso para um membro da igreja? Não. Ele estava dizendo isso para um religioso? Também não. Ele estava dizendo isso para um ladrão, para um criminoso, que estava prestes a morrer. Foi crucificado com Jesus 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O da esquerda blasfemava, dizendo, você não salvou os outros, salva você, a nós também. Criticava Jesus. E esse da direita, começou a repreender o da esquerda, dizendo, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxe, porque nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez para estar aqui. Aí ele vira para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se fosse numa religião do homem, ele diria, você precisa primeiro fazer isso, fazer aquilo outro. Depois você vem. Igualzinho uma pessoa, uma igreja muito bonita, uma igreja muito sofisticada, confortável, e membros de alta posição social, posição financeira. Aí essa mulher era encantada pela igreja, era encantada pela construção, era a igreja mais linda daquela cidade. Aí ela procurou o pastor e disse assim, pastor, eu gostaria de me tornar membro dessa igreja. O senhor me aceita como membro da igreja aqui? Aí ele disse para ela, olha, a senhora vai, ora bastante. E depois que Deus falar que a senhora pode vir, aí nós recebemos a senhora como membro da igreja. Aí tá bom, pastor, ela foi embora. E orou, jejuou. Senhor, eu quero ir para lá, Senhor. Me abençoa. Eu quero ir para lá, Senhor, porque eu gosto de ir lá, Senhor. E começou a orar. Aí Deus deu a resposta para ela, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou tentando entrar lá tem muitos anos. Se eu não conseguir entrar lá, você que vai conseguir. O próprio Deus falou para ela. Aí passou um tempo, ela procurou o pastor. Aí o pastor já estava esperando, falou, e aí, você orou? Eu falei, orei. O que Deus falou? Ele falou para mim assim, que ele está tentando entrar aqui tem um tempão e não consegue. E se ele que é Deus não está conseguindo, eu muito menos. Já tchau para o senhor. Então, eu quero mostrar uma coisa. Os homens põem barreira em muitas coisas que Deus quer fazer. Ali estava um ladrão que ia morrer, perder sua alma. Aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
com o coração se crê e com a sua boca se faz confissão, será salvo. A salvação é a coisa mais simples, e aqui nesse benefício nós vemos que a salvação é para todas as pessoas, independente dela ser macumbeira, feiticeira, católico, idólatra, e seja o que for. Se ele crê em Jesus Cristo de todo o seu coração e confessar que Jesus é o seu Salvador, ele será salvo. Porque que se com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A salvação é para todos, independentemente de raça, independentemente da posição social, independentemente da vida errada que a pessoa sofreu, ou levou, ou viveu. A salvação é para aquela pessoa. Então Jesus disse: fazer isso em memória de mim, porque a salvação é para todos, independentemente do que ela fez ou de que seja. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos, irmãos. A salvação é para toda pessoa que crê. Basta que ela se arrependa. Mas aí entra aquela pergunta: se arrepender de coisa que a pessoa não sabia que era errada? Então essa palavra de arrepender, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como é que alguém vai arrepender? É sentir tristeza por alguma coisa que fez. Mas as pessoas sem Cristo, eles gabam das suas coisas erradas que fizeram. Eles se entusiasmam com as coisas erradas que fizeram. Que arrependimento é este? Que a pessoa não sabia que aquilo era errado, mas esse arrependimento aqui chama-se mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento. Arrepender é mudança de pensamento, mudança de direção. Cada um se arrependa, ou seja, mude de direção. Se a sua vida está indo num caminho errado, saia desse caminho e mude. Então a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos que creem. Terceiro benefício, Mateus capítulo 27, versículo 21. O que eu devo trazer na minha memória? Mateus 27, 51. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, irmãos, o que significa isso aqui? O templo construído por Salomão, ele tinha três partes. A primeira era o pátio, a segunda é o lugar santo e o terceiro lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para apresentar o povo diante de Deus. Ele entrava com sangue. Ele fazia isto uma vez por ano. E a divisão do lugar santo para o lugar santíssimo tinha um véu espesso que poderia amarrar uma corda num cavalo de um lado do outro e amarrar no véu, que não rasgava. Ele era espesso, ninguém conseguia rasgar aquele véu. Mas quando Jesus disse lá na cruz, levantando os olhos aos céus, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele foi reclinando a cabeça. Quando ele reclinou a cabeça, aleluia, aleluia, quando ele reclinou a cabeça, o véu no templo rasgou de alto a baixo. Rasgou. O que quer dizer isto? Deus
deu início ao término, ao final da separação. Se isso não acontecesse, nós hoje estaríamos eternamente dependentes de sacerdotes. Se eu quisesse falar com Deus, eu tinha que ir no sacerdote, o sacerdote apresentar o meu pedido lá uma vez por ano. Aí quando o véu rasga, acabou a minha dependência de sacerdote, acabou a minha dependência do homem. Agora eu posso entrar direto na presença de Deus e Deus me ouvir, porque Ele acabou com a separação. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus 10:19 declara isto. Agora nós podemos com coragem, Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. Só o sacerdote podia entrar. Agora o Daniel pode, você pode apresentar sua família, apresentar seu pai, sua mãe, seu filho, e Deus vai estar te ouvindo. Se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos na eterna dependência do homem. Tem muitas pessoas que ainda não descobriram isso e fica pedindo a Pedro, fica pedindo a João, para pedir a Jesus, para pedir a Maria e para pedir a Jesus, para pedir o Pai, vai para aquela fora, aquela confusão, pede para um, para pedir para o outro. Não, o véu rasgou, o caminho está aberto, agora nós podemos entrar direto e falar com Deus. Aleluia! Senhor, eu vou participar da ceia, porque eu posso chegar diante de Ti. Cada um pode chegar diante do Senhor. Não dependemos mais de homem, dependemos apenas do Senhor. Quarto benefício, Mateus 27, 52 a 54. Olha o que aconteceu aí, Mateus 27, 52 e 54. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos, aqui mostra que o poder de Jesus é o poder de ressuscitar. Então, quando eu participo da ceia, eu estou dizendo assim: se eu partir antes da volta de Cristo, eu ressuscitarei. O poder de Jesus é para trazer a ressurreição, tanto para os salvos quanto para os perdidos. Daniel capítulo 12, verso 2, está escrito assim: muitos ressuscitarão naquele dia para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a ressurreição, o poder de Jesus é trazer a vida a todos aqueles que partiram, sejam perdidos e sejam salvos, mas os perdidos ressuscitarão por último, porque os salvos ressuscitarão primeiro. Os salvos ressuscitarão na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem o poder a segunda morte. Então o poder de Jesus é trazer vida. Eu fico imaginando aquelas pessoas ali que ressuscitou no Calvário, no cemitério que estava perto do Calvário. Todo
Terremoto, ele acontece na vertical. Ele vem lá do fundo da terra. Ele vem lá das placas tectônicas. O terremoto nunca é na horizontal, sempre na vertical. Mas aqui foi na horizontal. Foi só para tirar tampa de túmulo. Deu para entender? Ele não rachou a terra, ele não abriu a montanha. Ele simplesmente, o terremoto, abriu os túmulos e santos que estavam ali. Eu imagino que tinha pessoas ali mais de 10, 20, 30 anos que estavam ali sepultados, só tinha osso. E quando Jesus entrega a sua vida, que houve o terremoto, aqueles homens ganham um corpo, ganha carne, ganha sangue, ganha veia, ganha tudo. Porque o poder de Jesus é trazer vida e colocar nos ossos secos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Ezequiel foi levado lá no vale de ossos, ele viu ossos secos espalhados. E Deus falou: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Aí Deus falou para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, ossos secos, ajuntem-se um ao outro. Aí ele começou: ossos secos, em nome daquele que vive para sempre, ajuntem-se osso com osso, porque estava muitos anos que estavam espalhados. A Bíblia fala que estava sequíssimo, estava até, não tinha tutano mais, não tinha, enquanto há tutano a vida, mas não tinha mais, batia como se fosse ferro com ferro. E de repente houve um reboliço, ossos começaram a levantar do chão, da superfície, e esses ossos começaram a tomar direção. Eu imagino assim aqueles ossos balançando, pequenos ossos, falanges, ossos pequenos de dedos, de pés, ossos grandes, fêmur, crânio, começam a voar, cada um em direção, porque cada osso procurou o seu osso, cada osso procurou o seu DNA. O poder de Jesus é colocar cada coisa no seu lugar. Aleluia! Ele veio para consertar, ele veio para mudar, ele veio para operar. E Deus não erra. Cada DNA procurou o seu DNA. Não houve DNA diferente. Olha como é que Deus é maravilhoso. Que poder, Jesus maravilhoso. Oh, aleluia. Aqueles ossos se tornam milhares de esqueletos espalhados. Aí Deus fala: poderão agora viver essas pessoas? Tu sabes. Então profetiza para que venha carne, nervos sobre eles. Aí ele começou a profetizar, e aí começou a nascer carne, começou a nascer nervos, tendões ligando cada osso ao seu osso. Veio a carne, depois veio a pele, cobriu, e eles ficaram aquele monte de homens deitados no vale, sem vida. Aí Deus pergunta pela última vez: poderão viver esses homens? Tu sabes. Então profetiza o espírito de vida sobre eles. Aí ele começa: espírito de vida, venha sobre eles. E aí o Espírito Santo soprou, e aqueles homens se foram de pé e se tornaram um exército. Eu quero dizer uma coisa para você, você que está se sentindo um homem destruído, arrasado, acabado, eu quero dizer: o Espírito de Deus virá sobre a sua vida, e você vai se levantar como um homem forte, poderoso, abençoado, cheio da graça, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Aleluia! Satanás pode declarar, ou pode ter declarado o seu fim, mas o seu fim não chegou, porque o Deus Todo-Poderoso soprará o Espírito dele sobre você, sobre nós, sobre a sua igreja.
e se levantará um exército poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ele pode ferir uma ovelha aqui, ele pode ferir uma ovelha acolá, ele pode ferir um pastor ali, ele pode ferir um pastor acolá, mas ele não pode destruir a igreja do Senhor, porque lá é o exército cheio do Espírito Santo, que foi levantado do deserto, lá do deserto de ossos secos. Aleluia! Faça isto em memória de mim. Oh, que maravilha! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Apocalipse capítulo lá. Eu estive morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do destino dos homens. Ele é a primícia dos que dormem. Então, quando eu participo da ceia, eu estou lembrando que eu ressuscitarei. Todos ressuscitarão, porque há vida no corpo de Jesus. Agora ele fala assim: lembre das últimas palavras. Lucas 24, 49. Lembre das últimas palavras de Jesus. Preste bem atenção. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, qual é o segredo de manter a igreja viva? Está ali. Poder do alto. Quando eu participo da ceia, eu não estou abandonado. O poder do Espírito Santo está em mim. Quando você participa da ceia, o Espírito Santo está em você. É o poder que veio do alto. É o poder que Deus te deu para você viver a vida com Deus, para você vencer esse mundo através da fé e para você conservar a si mesmo e o maligno não lhe tocar. É poder do alto. Não façam nada, não trabalhem, não preguem, mas revestir do poder que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Já estou indo para os finalmente. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está o segredo, irmão. Não adianta uma igreja sem o Espírito Santo. A gente pode ver todos esses benefícios aqui, mas se não tiver o Espírito Santo, é melhor fechar, que ela não vai para frente, ela será destruída. Mas o Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é o nosso combustível, é o Espírito Santo que move essa máquina enorme, universal, que é a igreja do Senhor na terra. É esse poder que nos faz enfrentar todas as adversidades. É esse poder que nos dá capacidade e sabedoria para conduzir as nossas vidas em triunfo. É esse poder que derruba qualquer tipo de barreira. É esse poder que destrói qualquer arma de Satanás. É a igreja cheia do Espírito Santo. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo: a minha vida está cheia do Espírito Santo, porque Deus enviou o Espírito Santo para mim. Faze isto em memória de mim, disse Jesus. E das últimas palavras de Jesus, Atos 1, 9 ao 11, e eu já parto para os finalmente. Atos capítulo 1, 9 ao 11.
E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. Enquanto Jesus estava dizendo, ele começa a levitar. Levitar é começar a desprender do chão. Ele começou a deixar o chão e foi subindo, levitando. E aí, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o cobriu. Quando ele estava bem alto, uma nuvem o cobriu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto todo mundo estava ali, olhando para o céu, tentando achar onde ele estava, porque a nuvem o cobriu, enquanto subia, eis que junto deles, quando eles param de olhar para o céu, ele já vê dois varões, dois anjos. Olha o que os anjos... Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Dois baitas anjos. E olha o que eles disseram. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. A mensagem de Jesus e a mensagem angelical. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo: venha, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tomai, comei, fazei isto até que venha. Então, nós vamos participar da ceia, porque a ceia é profética. Isso que vai acontecer aqui agora é profético. Eu estou aguardando Jesus, você está aguardando Jesus. Ele vem para me buscar, Ele vem para te buscar, Ele vem para nos levar, Ele vem para te levar, Ele vem para buscar a sua igreja. Essa deve ser a esperança que arde em nosso coração. O mundo está de ponta cabeça, não há ninguém que conserte esse mundo. O mundo está prontinho para a chegada do anticristo como salvador da pátria, mas nós não queremos nem saber quem será o anticristo, porque nós estamos esperando é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos levará para a sua glória. Aleluia! Aleluia! A ceia é o nosso alimento para dar continuidade à vida espiritual que iniciou um dia atrás, algum tempo atrás. É o nosso alimento. Nunca deixe de participar. Nunca deixe de estar no meio do povo de Deus participando da ceia, porque ela é profética. Ela que fortalece a nossa vida e nos mantém sempre acesos. A lâmpada sempre acesa, para que quando chegar o momento do arrebatamento, nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Eis o noivo sair ao seu encontro. Que Deus abençoe. Participar da ceia é estar pronto para a volta de Jesus. Amém? Que eu e você possamos desfrutar de todos os benefícios de que Jesus fez por nós. E ao participarmos da ceia, possamos estar convictos de que nós estamos prontos para a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus. Esse lugar agora será transformado no lugar onde a glória de Deus vai descer. Feche os seus olhos. Aqueles que puderem, levante as suas mãos para os céus.